Olá, você que acompanha o nosso canal. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Graça e paz a todos. Ó, ele tá aqui novamente, hein? Luciano Souza, como vai você? Tudo bem? Graça e paz? Olá, Julinho, tudo bem? Graças a nosso bom Deus, graça e paz. Amém. E graça e paz também aos nossos ouvintes aqui, né? Esses que nos acompanham sempre através desse canal abençoador. Amém. Sem mais delongas, vamos ao texto de hoje. E o tema de hoje é sobre vícios. Exatamente, um tema muito pertinente. E o texto para esse tema se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 18 ao 20, que nos diz assim, Julinho: fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Amém. Bom, essa questão que está sendo tratada aqui, Paulo falando aos Coríntios, é um problema que era muito pertinente na igreja de Coríntios, né? Os coríntios tinham esse problema aí. Com certeza, Julinho. Se os coríntios tinham esse problema, é certo que esse problema está muito agravado nos dias atuais, né? Naquele tempo já era assim, imagina hoje. Sim, é evoluído. Nós vivemos numa época, Julinho, em que tudo está evoluído, né? E o declínio da santidade é algo assim muito patente, latente na igreja moderna, né? Quando eu falo igreja moderna, é preciso fazer um destaque, Julinho, no sentido de que não se trata da igreja verdadeira, a igreja eterna, a igreja preservada por Cristo. A igreja triunfante. Exatamente, né? E falando de vícios, aqui, como o texto já destaca, trata-se de um vício de ordem sexual, né? Mas todos os vícios, Julinho, são pecaminosos. E é degradante, né? Com certeza. Terrível. Qualquer tipo de vício, né? O vício do cigarro, drogas, bebida, né? Olha o que a bebida alcoólica faz na vida das famílias, né? Destrói famílias. Qualquer tipo de vício. Sim. É destruidor. Por exemplo, o camarada que tem um vício na área sexual, né, trai a esposa, aí vai descobrir a outra também tinha marido e destrói famílias. Então é algo assim que a gente tem que estar assim, sempre orando e vigiando para não cair, né, nessa tentação, principalmente porque a grande maioria das pessoas são fracos nessa área sobre o sexo. Quantos ministérios bons que foram destruídos por causa dessa questão aí. Exatamente, Julinho. E como o texto muito bem diz, Julinho, a gente pode entender que o vício sexual, né, a imoralidade sexual, é o pecado mais comum. E Paulo está falando aí, fujam da imoralidade sexual. Então não adianta você querer bater de frente. Aquela expressão, cutucar a onça com a vara curta, meu amigo, não vai dar certo. Em outras palavras, Paulo diz, né, Julinho? Resistir ao diabo. Exato. E ele fugirá de vós, né? Primeiro vem a parte de sujeitai-vos a Deus, né? Dependência de Deus. Exatamente. Isso, e ao nos sujeitarmos a Deus, evidentemente, teremos a sabedoria, o temor e todas as virtudes necessárias para que nos apresentemos de acordo em relação a qualquer tipo de pecado, né? Qualquer tipo de vício. Saibamos discernir todas as coisas e possamos ter condições de evitar quaisquer vícios que sejam. Eu vou contar rapidinho aqui, você já conhece, porque o tempo não nos permite, mas bem rápido aqui, um senhor queria fazer um testemunho na igreja, né? Ele fumava demais, pitava, né? Ele falava que ele pitava muito. E aí ele queria dar o testemunho, o pastor um dia lá, um certo domingo, falou, então o senhor vai dar o testemunho na igreja, né? E esse senhor foi lá, né, falar sobre a mudança que ocorreu, né?
e na vida dele. Aí ele fala, olha meus irmãos, uma pessoa bem simples. Eu, a vida inteira, eu pitava e tossia, pitava e tossia, pitava e tossia. E hoje, agora eu pito e não tuço mais. Quer dizer que continuou com vício, né? É engraçado assim, né? Contando o caso, é um caso, mas é triste, né? A pessoa às vezes, depois da conversão, continuar com o mesmo vício. Isso é triste. Há uma banalização dessa questão, né, Julinho, de toda espécie de vícios. Exato. Né? De forma que nem mesmo o pior vício, que é o vício sexual, está sendo considerado como algo pecaminoso. Parece que hoje a igreja contemporânea, não todas, né? Tem bons pastores que tratam muito essa questão aí, que é importante a gente tratar desse assunto na igreja, mas hoje a maioria das igrejas parece que não se importam nessa questão, principalmente da área sexual. E como a gente falou no início, quantos ministérios, né, acabaram sem nada devido, né, a escândalo sexual. Exatamente, Julinho. Mas isso é um problema que eu vejo como cultural, Julinho. Sabe exatamente. Muitos religiosos, eles acreditam que não se deve misturar religião, política e cultura. Né? Tem que ser esferas independentes. E eu costumo dizer que são esferas interdependentes entre si. E essa cultura sexual, isso aí engloba o mundo todo, né? Esse sistema falido, esse sistema corrupto, engloba, não é só questão de Brasil, não, é geral, né? A gente vê o próprio povo de Deus, em certo momento, né, profanando diante do altar de Deus e nessa questão mesmo, sexual. Exato. Né? Agora, adorando aqueles deuses lá. Sim, né? Existe a ideia do Baal moderno, do Moloque moderno. Uhum. Então, são todas questões que envolvem o paganismo e que, infelizmente, Julinho, a igreja moderna, ela tem adotado isso, sem perceber, sem entender, sem discernir toda essa questão que é trazida lá da antiguidade para o contexto atual, né? E veja bem, Julinho, quando eu falo de cultura, política e religião, por mais que as pessoas não queiram, elas estão interrelacionadas, né? Por exemplo, é muito comum alguém dizer hoje em dia, né, proferir um bordão lá, meu corpo, minhas regras, né? Atendendo a uma agenda cultural, político-cultural marxista. Exato. Né? Ele entende que eu sou dono do meu próprio corpo, faço o que eu quiser. Faço isso que eu quiser, como bem entender. Tá. Só que tem um detalhe aqui, Julinho. A palavra de Deus está dizendo que nosso corpo é templo de Deus, que é habitado pelo Espírito Santo. Se nós somos de fato cristãos, né? E veja bem, Julinho, quando nós cometemos pecados, seja de ordem sexual ou de outras espécies, o que acontece? Nós não nos afetamos apenas a nós mesmos. Nós afrontamos o nosso próprio corpo, violamos o nosso próprio corpo, que é templo de Deus, veja bem. Nós afetamos o nosso semelhante, entendeu? Olha para onde isso vai. E principalmente nós afrontamos a Deus, porque Deus é santo, Julinho, e Ele requer, né? Ele exige, assim como Ele exigia antes, Ele exige ainda hoje, sempre vai exigir santidade, Julinho. Olha só como que é nocivo. Qualquer tipo de vício é destruidor. Vai destruir não só você, mas como toda a sua família. Exato. Qualquer vício, bebedeira, né, sexo, cigarro, né, e tudo mais. Jogos, quantos jovens se matando, trancado lá em quartos, passa lá 24 horas sem comer e jogando, né, um vício em jogos, né, pessoas aí torcidas se matando, né, nos estádios de futebol, vício. Eu não sou contra futebol, é até gostoso, para um momento de lazer, né? Um momento de lazer, é gostoso assistir um joguinho de futebol, mas tudo com
decência, tudo, né? Tudo tem um limite. O que a gente pode entender, Julinho, que a recreação, que tem a ver com essa questão de lazer e tal, De esporte, né? é um dom de Deus para nós. Né? Deus nos concedeu Faz isso, bem, né, Luciano? né? Assim como Deus nos concedeu o descanso, nos concedeu o sono, nos concedeu, né, o repouso e entre outras alegrias. Mas quando vai para, né, a área do vício, você ser viciado naquilo, até viciado em religião, é um problema. Sim. Viciado na política, é um problema. Qualquer tipo de vício, seja em qualquer área, Sim. é um problema. Mas sabe por quê, Julinho? É que tudo tem sido corrompido. E assim, nessa Tudo questão... que é bom, o diabo ele pega para ele para corromper mesmo. Sim. Né? O diabo ele é astuto, né? A ideia é exatamente essa, corromper, e não apenas corromper, Julinho, porque toda espécie de corrupção obviamente é pecado, é condenável. E o que acontece? Que o diabo faz isso, e além de aproveitar a corrupção de todas essas questões, né? E todas questões que parecem até virtuosas. Ele dá a ideia àqueles que praticam de que são coisas que não afetam, coisas que não têm valor moral, ético e tal. Aí entra essa ideia, opa, eu sou dono do meu próprio nariz, da minha própria história, do meu próprio destino, eu faço que o bem entender com a minha própria vida. Exato. Né? Quando, pela própria palavra que nós lemos aqui, Julinho, não é bem assim. Não. Tudo tem moderação, né? Até mesmo, né, como a gente já falou, a questão de religião, né, de leitura da palavra de Deus, né? Tudo a gente tem que ter, né? Acho que tem tempo para tudo, né? Eclesiastes trata muito bem, né? Sim. Até nas coisas boas, nas coisas virtuosas. Eu tenho um vídeo que eu vou tratar aqui do ativismo religioso, da pessoa ativista demais dentro da igreja. E isso pode se tornar até um vício mesmo, viu, Luciano? Sim, fanatismo. E pode prejudicar a vida pessoal. A igreja pode se tornar um vício na vida da pessoa, como qualquer coisa, o trabalho, né? Sim. O cônjuge. Eu acho que é isso, Luciano. Vamos encerrando por aqui, né, esse vídeo, agradecendo a companhia de vocês. Deus muito abençoe e vamos orar para que a gente não caia na onda do inimigo aí e fugir de qualquer tipo de imoralidade, né? Seja na área sexual, qualquer tipo de vício. Né, Luciano? Com certeza, Julinho. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê todas as virtudes que se fazem necessárias para que nós sejamos abastecidos, né? Para que combatamos o bom combate na Amém. contramão da carne, do mundo e do diabo. Aleluia. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe, Luciano. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém, Julinho. Até a próxima. Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham. Fiquem todos com Deus. Amém.